Irei perguntar sem rodeios: quem é você quando o olhar do mundo se desvia, não sob o fulgor dos holofotes, nem ao som dos aplausos, nem na efêmera validação das redes sociais? Vivemos em uma era seduzida pela superfície, pela exibição, pela performance. Todos anseiam por visibilidade, reconhecimento e louvor. Entretanto, a verdadeira medida de um homem não reside no que ele faz sob o escrutínio público, mas sim nas suas ações, quando a multidão se dispersa, quando a câmera se desliga, quando não há recompensa imediata. É no silêncio, na ausência de testemunhas, que a virtude se manifesta e o caráter se solidifica. Como nos ensina Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. A verdadeira coragem se revela na persistência silenciosa. É nesse terreno árido e discreto que os campeões são forjados, a confiança é edificada e o legado é construído. Não se trata de perfeição, mas de uma inabalável responsabilidade para consigo mesmo. Assim, propomos hoje um diálogo franco, desprovido de floreios e clichês motivacionais. Abordaremos a potência de abraçar o árduo, o justo, quando o mundo se cala. Pois a pessoa que você é, na ausência de olhares, é quem de fato molda o curso de tua existência. A força não se adquire sob os holofotes, nem a resiliência se desenvolve diante da plateia. A disciplina autêntica não floresce sob a observação alheia. Não. O caráter é esculpido na escuridão quando teu nome é desconhecido, quando os aplausos cessam, quando ninguém se importa com teus feitos. É nesse anonimato que a verdadeira transformação se inicia. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos, e a qualidade dos pensamentos é testada e aprimorada na solidão do esforço. Nossa cultura idolatra a visibilidade. Todos buscam ser notados, aprovados, validados. Publicamos nossa rotina de exercícios não pela prática em si, mas pelo desejo de que outros saibam de nosso empenho. Proferimos palavras virtuosas não por vivê-las plenamente, mas para que os outros nos percebam como tal. Mas isso não é caráter, é mera performance. E a performance, embora possa impressionar, jamais te transformará. A verdadeira metamorfose ocorre quando o único valor em jogo é a sua palavra, quando não há ganho material, reconhecimento ou resultado garantido. Apenas você e a escolha entre perseverar ou desistir, entre o caminho da virtude ou da conveniência. E ninguém, exceto você, jamais saberá. Este é o verdadeiro teste, o campo de provas da alma. É fácil agir corretamente quando se está sendo observado, quando se antevê o louvor do chefe, o orgulho do parceiro, o aplauso das redes sociais. Mas e quando nada disso existe? Quando o recinto está vazio? Quando à meia-noite a tentação de atalhos te assalta? Quando, ao amanhecer, a voz interior sussurra para que você ignore o dever? Ninguém saberá, é verdade, mas você saberá, e isso, por si só, transcende qualquer validação externa. Epicteto afirmava: não é o que te acontece, mas como você reage a isso que importa. A reação silenciosa e virtuosa é a que verdadeiramente importa. Existem aqueles que trabalham em silêncio, desprovidos de holofotes, equipes de filmagem ou torcidas. Apenas esforço bruto, comprometimento inabalável. E esse tipo de esforço é um superpoder, raro por exigir algo que a maioria evita: a responsabilidade interna. Exige que você se importe, mesmo quando não há motivo aparente para manter seu próprio padrão. Os momentos mais significativos de sua vida se desenrolarão na ausência de olhares. Você escolherá não retaliar diante do desrespeito. Você irá proferir a verdade quando a mentira te pouparia. Você perseverar em seu propósito, mesmo que os resultados tardem a surgir. E ninguém te agradecerá por isso. Ninguém te recompensará. Mas, com o tempo, essa integridade,
Esse autorrespeito forjado no silêncio te concederá algo que o mundo exterior jamais poderá oferecer: paz, força e uma identidade inabalável. Você não ascende ao topo por ter sido subitamente notado. Ascende porque, na ausência de olhares, você estava a trabalhar, a dominar sua arte, a recusar as tentações, a repetir incansavelmente, física, mental e emocionalmente, sem qualquer aplauso. E essa consistência gera uma gravidade intrínseca. As pessoas eventualmente a sentirão. Não saberão o porquê de te respeitarem, mas o farão, pois algo em você ressoa como autêntico. Você não tomou atalhos, não fingiu ascender. Você construiu tudo no silêncio, e o que é construído no silêncio é inabalável. Sêneca nos lembra: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. A construção silenciosa é a garantia de um futuro sólido, independente das flutuações externas. Vou ser mais claro: você não pode se esquivar da escuridão. Todos anseiam por acelerar a obscuridade, as noites que parecem desprovidas de significado. Contudo, é nesse período que os alicerces são lançados, que os músculos emocionais são treinados. Pense nas figuras que você admira: líderes genuínos, guerreiros autênticos, exemplos de disciplina e honra. Eu garanto que as qualidades dessas pessoas mais robustas não foram forjadas sob os holofotes, mas sim no isolamento, na luta, na dor que ninguém mais presenciou. A escuridão é um mestre necessário. Ela te ensina lições que a luz jamais revelará. Na escuridão, você aprende a confiar na sua bússola interna. Na escuridão, você deixa de buscar validação externa e começa a edificar valores. Na escuridão, você abandona a performance e começa a ser. Portanto, em vez de fugir desses momentos de anonimato, abrace-os. É ali que reside a magia, onde as raízes se aprofundam. Marco Aurélio aconselhava: não percas mais tempo a discutir o que um bom homem deve ser. Seja um. A escuridão é o laboratório onde essa transformação ocorre. Tenho testemunhado indivíduos de imenso talento desmoronarem por nunca terem treinado na escuridão. Necessitavam de atenção constante para funcionar. E no instante em que o mundo cessou, os aplausos ruíram. Mas aqueles que prosperam, que triunfam a longo prazo, são os que nunca dependeram do clamor externo. Treinaram sem louvor, curaram-se sem validação, trabalharam sem garantias e por isso tornaram-se invencíveis. Assim, se você se encontra na batalha silenciosa, questionando a relevância do seu esforço, deixe-me afirmar: sim, importa. Importa mais do que qualquer outra coisa. Essas madrugadas, essas decisões solitárias, aquela escolha difícil que você fez ontem e que ninguém sequer conhece, é ali que seu caráter é forjado. E esse caráter te levará muito além de qualquer aplauso. Epicteto nos lembra: não busques que as coisas aconteçam como desejas, mas deseja que aconteçam como acontecem e serás feliz. A aceitação do processo silencioso é a chave para a felicidade duradoura. Persevere, continua a agir corretamente, mantenha-se firme, mesmo quando ninguém observa. Principalmente quando ninguém observa, pois é ali que a grandeza se inicia. Há uma gigantesca distinção entre parecer uma boa pessoa e ser uma. Uma é sobre imagem, a outra sobre integridade. Em um mundo onde é cada vez mais fácil curar uma vida online, exibir os melhores momentos, proferir as palavras certas e simular a virtude, é também mais fácil do que nunca enganar a si mesmo. Você pode passar a vida inteira construindo uma reputação externa impecável, enquanto internamente você se desfaz em pedaços. A verdade é, a imagem é o que o mundo vê. A integridade é o que você vê quando está só. É como você dorme à noite. É saber se você se orgulha das escolhas que fez, especialmente aquelas que ninguém conhece.
E essa lacuna entre quem você finge ser e quem você realmente é, essa lacuna gera sofrimento interno, ansiedade, culpa, insegurança. Você pode mascará-la com filtros, curtidas e aplausos, mas no fundo, se você vive uma mentira, se teus valores só se manifestam sob o olhar alheio, você sentirá o peso. Isso irá corroê-lo lentamente, silenciosa e constantemente. Sêneca nos adverte: aquele que não é senhor de si mesmo é escravo. O mundo está repleto de indivíduos que sabem como parecer virtuosos, proferir as palavras certas, sorrir em público e sabotar em privado. E esses podem triunfar a curto prazo, mas, a longo prazo, a integridade sempre prevalece. Prevalece porque perdura. Não se baseia no que os outros pensam, mas no que você defende. Assim, se alguma vez você questionar a relevância dos seus pequenos atos honestos, se escolher não trapacear, não fofocar, não retaliar vale a pena, eu posso afirmar: sim, importa. Importa porque cada vez que você escolhe a integridade, você reforça para si mesmo: este sou eu. E essa repetição molda sua identidade. Você se torna mentalmente mais forte, emocionalmente equilibrado, capaz de permanecer firme quando tudo ao teu redor vacila. Deixe que outros persigam aplausos. Deixe que publiquem suas vidas em busca de validação. Deixe que corrompam seus valores para serem bem vistos. Esse não é o seu jogo. Seu padrão não é o que os outros dizem sobre você. É o que você sabe sobre si mesmo. É a reputação que você tem consigo mesmo que definirá a sua vida. E aqui está a verdade. Quando você se edifica sobre a integridade, você não precisa recordar o que disse, quem fingiu ser, qual máscara usou em qual ambiente. Você pode viver com paz, clareza e poder. Não porque todos te aprovam, mas porque você se aprova. Há liberdade nisso e força. O tipo de força que não clama, não atua para a plateia, não necessita ser vista. O tipo de força que permanece inabalável na turbulência, que mantém sua palavra em silêncio, que abandona vitórias fáceis em favor de valores duradouros. É assim que a integridade se manifesta, e ela não é para exibição, é para ser vivida. Epicteto nos lembra: não é o que te acontece, mas como você reage a isso que importa. A integridade é a reação constante e virtuosa. Todos almejam o resultado, mas poucos estão dispostos a assumir a responsabilidade. Desejam o corpo escultural, mas não a disciplina da dieta. Anseiam pelo sucesso, mas evitam o sacrifício. Querem o título, mas fogem do esforço. Essa é a diferença entre querer algo e merecer algo. E o único pilar que edifica esse mérito dia após dia, esforço após esforço, é a autodisciplina. A autodisciplina é a força que separa os sonhadores dos realizadores. Sêneca nos ensina: não é a vida que é curta, mas nós que a fazemos curta. A disciplina é o uso sábio do tempo, a extensão da vida em propósito. A maioria só se manifesta quando a vontade os impulsiona, quando o clima é favorável, o humor é propício, ou quando há uma cobrança externa. Mas o que acontece quando ninguém te supervisiona? Quando você é seu próprio mentor, seu próprio guia, seu próprio líder? Esse é o teste. Você consegue educar a si mesmo? Você consegue dar ordens a si mesmo e segui-las com precisão? É isso que edifica a força. Não esperar que alguém te diga o que fazer, mas escolher o caminho árduo por conta própria a cada dia. A disciplina não é ruidosa, é silenciosa. É levantar cedo quando a cama te convida ao descanso, mas você segue em frente. É recusar o prazer efêmero da comida prejudicial, não porque alguém te observa, mas porque seu padrão de vida transcende seus desejos. É permanecer até tarde, concluindo o que se comprometeu a fazer, pois a sua palavra tem valor, mesmo que ninguém testemunhe o esforço extra.
Este é o alicerce de toda vida extraordinária. Marco Aurélio nos lembra: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. A disciplina individual contribui para o bem maior da própria existência. Quando a pressão aumenta, quando o caos se instala, quando nada parece dar certo, seus hábitos são seu refúgio, são seu sistema de apoio. E se seus hábitos são frágeis, você ruirá. Mas se são robustos, edificados na disciplina, você ascenderá, pois sua mente foi treinada para agir independentemente de seus sentimentos. Essa é a verdade que a maioria reluta em ouvir. Como você se sente importa muito menos do que o que você faz. Sentimentos são efêmeros, mutáveis a cada hora, mas a disciplina é uma decisão. Ou você controla seu dia, ou ele te controla. Ou você domina a si mesmo, ou o mundo te domina. Ou você assume o controle dos seus hábitos, ou seus hábitos controlarão o seu futuro. A disciplina não implica que você jamais cairá. Você cairá. Todos caem. Mas quando você é disciplinado, não permanece prostrado, não se abala com a fraqueza, não se afunda em desculpas. Você simplesmente recomeça e segue em frente. Não há colapso emocional, não há queda dramática. Você reconhece o erro e aprende com ele e retorna à luta. Pois você não busca a perfeição, você busca o poder. E o poder provém da consistência, não da conveniência. Os que triunfam na vida não são os mais talentosos, nem os mais afortunados, nem os mais influentes. São aqueles que persistem incessantemente com uma disciplina inabalável. Fizeram do comprometimento sua identidade. Não experimentam, decidem. E uma vez que decidem, está feito. Não necessitam de renovar o compromisso a cada semana, nem de motivação constante. Já fizeram a escolha e a disciplina os mantém alinhados a ela. Você deseja elevar a sua vida? Edifique a disciplina como um músculo. Pratique diariamente, não quando é fácil, especialmente quando não é. É ali que o músculo cresce. Cada vez que você resiste ao impulso, você adia a gratificação, escolhe o difícil e correto em vez do fácil e errado, você se torna mais poderoso. Você afia a sua mente. Você edifica uma mente que não se abala por circunstâncias ou emoções. E o melhor, ninguém pode tirar isso de você. Nem o mercado, nem seus críticos, nem mesmo o insucesso. Pois a disciplina é interna, não se baseia em resultados. Não depende de como as coisas terminam. Depende de sua escolha de continuar a agir. Esse é seu superpoder. Quando você possui disciplina, você não precisa de vontade, não precisa de motivação, não precisa de uma razão, apenas precisa agir. É isso que te torna formidável, focado, inabalável. Quando você não necessita de alarde para executar, quando não precisa de alguém para te guiar, quando não precisa de recompensa, testemunha ou torcedor, isso é disciplina. E isso é o que transforma potencial em poder. Sêneca nos lembra: a vida é longa o suficiente se soubermos como vivê-la. A disciplina é o uso mais nobre da vida. Então pare de esperar, pare de ponderar em excesso, pare de desejar que alguém venha te salvar ou impulsionar. Seja seu próprio motor. Edifique o tipo de autodisciplina que não busca conforto, mas exige resultados. Pois quando você dominar isso, você se tornará alguém capaz de concretizar seus intentos, não importa o que aconteça. Chega um momento na vida em que o clamor externo se torna excessivo. Todos possuem uma opinião, um conselho. Todos ditam o que você deve fazer, como, quando iniciar e quando cessar. E se você não for vigilante, acabará por viver uma vida traçada por outros, seguindo um mapa que não te conduz ao seu destino. É por isso que sua bússola interna transcende tudo. Pois no fim das contas, é você quem deve viver com as escolhas que faz.
É você quem deve despertar em sua própria pele. É você quem deve sentar a sós com seus pensamentos e afirmar: este sou eu, esta é minha forma de viver, estes são meus valores. Muitos delegam suas decisões, permitem que a pressão defina seu caminho, deixam que a comparação domine o espetáculo. Tomam decisões baseadas na aprovação, não no alinhamento. E depois se questionam por que se sentem perdidos, amargos, exaustos, mesmo após alcançar todas as metas, pois não seguiam sua bússola, seguiam o GPS dos outros. Sua bússola interna são seus valores, seus instintos, sua verdade. Não é ruidosa, não clama por atenção, mas está sempre presente, emitindo sinais silenciosos, advertindo quando algo parece errado, mostrando quando você se desviou demais do que sabe ser correto, indicando quando é hora de dizer não, mesmo que esse não implique um custo. Quanto mais você a ignora, mais fraca ela se torna. Mas quanto mais você confia nela, mais forte ela se edifica. E quando está robusta, você se torna inabalável, pois você não necessita de constante reafirmação. Você conhece seu caminho. Vivemos em um mundo que nos incita a perseguir tudo externamente: status, relevância, velocidade. Mas a jornada mais crucial que empreenderás é interna. A jornada de conhecer a si mesmo profundamente o suficiente para caminhar sozinho, se necessário. Para permanecer firme, mesmo quando os outros não compreendem. Para tomar decisões difíceis, não por serem populares, mas por serem justas. Essa é a verdadeira liderança. Não se trata de ser seguido, trata-se de seguir sua própria direção, com ou sem a multidão. O mundo adora a conformidade. As pessoas buscam segurança nos números, seguem a maioria, mesmo que não pareça certo, mesmo que seu instinto diga: isso não é para mim. Por quê? Porque é mais fácil seguir uma multidão do que trilhar um caminho solitário. Mas multidões não conduzem à grandeza, bússolas sim, e a sua bússola reside em você, não em uma publicação, não em uma tendência, não no que seus pares pensam que você deve fazer. Deseja paz, propósito, poder que transcenda os aplausos. Então, você deve cessar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Você deve indagar a si mesmo o que realmente desejo. Não o que soa impressionante, não o que parece bom no papel, não o que os outros esperam. O que eu desejo, quem eu desejo ser, quais valores desejo viver, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém compreenda, mesmo que isso signifique trilhar um caminho mais árduo, pois se você não responder a essas perguntas por si mesmo, a vida o fará por você, e você despertará daqui a 10 anos, questionando como chegou onde está, cercado de pessoas que não te veem, realizando um trabalho que não te move, vivendo uma versão de sucesso que não te preenche. Esse é o preço de abandonar sua bússola. É o que acontece quando você prioriza a direção externa em vez da convicção interna. Não se trata de rejeitar toda opinião ou fingir possuir todas as respostas. Trata-se de discernimento, ouvir sim, mas filtrar. Saber o que absorver e o que descartar. Saber quando aceitar feedback e quando manter o curso. Pois por vezes, até aqueles que te amam podem oferecer um conselho que não te serve. Não por maldade, mas por não vislumbrarem o fogo que arde no seu ser. Somente você o vê, e somente você é responsável por mantê-lo aceso. Assim, você deve se aquietar. Você deve aprender a contemplar o silêncio e indagar: o que importa para mim? E então escutar, não a voz mais alta, mas a mais verdadeira. Aquela que não se importa com curtidas ou aplausos, aquela que não se dobra às tendências, aquela que diz: faça o que é certo, mesmo que custe, mesmo que seja solitário, mesmo que seja difícil. Essa voz, essa bússola, é o que distingue os que parecem bem-sucedidos dos que são verdadeiramente realizados. Pois a realização autêntica não provém de alcançar tudo o que se deseja,
provém de se tornar alguém que você respeita. E isso só acontece quando você se mantém alinhado com quem você é, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando é impopular, mesmo quando é árduo. Marco Aurélio nos lembra: a melhor vingança é não ser como o teu inimigo. A bússola interna nos guia para a virtude, não para a retaliação. Então, não troque a sua bússola por conforto. Não a entregue porque alguém te promete um caminho mais fácil. Não se trata de rapidez, trata-se de autenticidade. E a verdade nem sempre segue uma linha reta. Por vezes, ela te impulsiona a desafios, resistências, isolamento. Mas nesses momentos, é ali que o caráter é edificado. É ali que o propósito nasce. É ali que a clareza é forjada. Sua vida não precisa assemelhar-se à de ninguém. Seu caminho não precisa fazer sentido para a multidão. Apenas precisa fazer sentido para você. Se ressoa no seu coração, se alinha com seus valores, sua visão, sua verdade, então confia nisso. Segue isso. Edifica tua vida em torno disso. Pois, no fim do dia, quando o clamor cessar, quando as luzes se apagarem e quando não houver mais ninguém para impressionar, a sua bússola será o único GPS que importa. Há uma porção da jornada sobre a qual poucos discorrem. A parte silenciosa, a parte solitária, a parte em que você sente que ninguém te compreende. Como se você estivesse sozinho no limiar, tomando decisões que os que te cercam não aprendem. É a parte em que a maioria desiste. É também a parte em que a grandeza é edificada. Todos anseiam por grandeza, até que percebem o seu verdadeiro custo. Não os momentos de glória, não os aplausos, não os troféus, mas o silêncio, a disciplina, os longos períodos em que você se sente invisível, incompreendido, talvez até esquecido. A grandeza não é ruidosa no início, não é glamourosa. A grandeza exige isolamento, pois somente no isolamento você descobre quem você realmente é. O mundo não te molda nesses momentos. Você o faz quando não há plateia, incentivo ou retorno. Apenas você, suas decisões e seus motivos. E é por isso que tão poucos a alcançam, porque não conseguem permanecer no silêncio. Não suportam o peso de serem invisíveis enquanto constroem algo extraordinário. Necessitam de barulho constante, validação constante, companhia constante. E a grandeza não reside ali. A grandeza reside no trabalho que realiza quando ninguém te observa. Reside nos pensamentos que você enfrenta quando é apenas você e sua dúvida. Reside na escolha de perseverar quando cada fibra de teu ser anseia por desistir, por ceder, por facilitar, por se libertar. É nesses momentos que os grandes se separam da mediocridade. As pessoas te chamarão de insano. Dirão que você é obcecado. Elas te aconselharão a relaxar, a ceder, a desfrutar da vida. E a verdade é, a maioria define o sucesso pelo conforto. Buscam a facilidade, anseiam por equilíbrio. Mas o equilíbrio não te tornará lendário. O conforto não produz excelência. Se fosse fácil, todos o fariam. Se fosse conveniente, todos ascenderiam. Mas a grandeza exige que você vá a lugares onde outros não ousam. Que você passe horas sozinho, aprimorando suas habilidades, construindo sua visão, questionando tudo e escolhendo o caminho estreito. Sim, é isolante. Mas o isolamento não é um inimigo, é refúgio. O lugar onde o barulho morre e a clareza nasce. Onde as desculpas se desvanecem e a determinação é forjada. Você não se torna mentalmente forte em uma multidão. Você não constrói foco de elite enquanto é constantemente distraído. Não desenvolve disciplina universal, agradando a todos ao seu redor. Você cresce quando se interioriza, removendo distrações, dizendo não quando os outros dizem sim, sacrificando a conexão de curto prazo por um propósito de longo prazo. Esse é o caminho, esse é o preço. Marco Aurélio nos ensina:
A alma do homem é manchada e corrompida por aquilo que não é bom para ela. O isolamento nos purifica e fortalece a alma. O isolamento revela verdades que o conforto oculta. Mostra suas fraquezas. Revela onde você tem mentido para si mesmo. Expõe as partes que ainda precisam crescer. As feridas que ainda não cicatrizaram. A verdade que você tem evitado. E se você conseguir permanecer nesse espaço por tempo suficiente, sem fugir, sem anestesiar, sem correr, você se tornará poderoso de uma forma que a maioria jamais alcançará. Pois quando você estiver solitário no seu processo, na sua dor e em seu progresso, quando você provar a si mesmo que consegue suportar o peso, enfrentar os golpes, manter a promessa e não necessitar de uma única gota de louvor para prosseguir, é ali que você não precisará de nada externo para avançar. E é ali que a verdadeira confiança nasce, não a falsa, ruidosa e performática, mas a centrada, segura e silenciosa, que adentra um recinto sem precisar provar nada. E quando você retorna ao mundo após esse tipo de isolamento, você retorna transformado, mais focado, mais intencional, menos disponível a qualquer coisa ou pessoa que ameace sua paz ou seu padrão, pois você se encontra na escuridão. Você construiu algo sólido onde ninguém aplaudia. Você sabe exatamente o que foi necessário para se tornar quem você é. Não se trata de afastar pessoas ou viver como um eremita. Trata-se de escolher a solitude em vez da distração, a profundidade em vez do ruído, a maestria em vez da mediocridade. Trata-se de compreender que nem todos podem te acompanhar na sua jornada, e isso está bem. Pois se você estiver sempre cercado, sempre estimulado, sempre acessível, você jamais estará plenamente conectado com a sua própria direção. Você não encontra sua missão em uma multidão. Você não desenvolve visão ao rolar pelas vidas alheias. Você a encontra no silêncio, na quietude, no desconforto. Você a encontra quando está disposto a permanecer a sós, tempo suficiente para ouvir sua própria voz, sua verdadeira voz. Aquela que foi soterrada sob as expectativas alheias. Então sim, a grandeza exigirá que você desapareça por um tempo, que você não precise explicar, que você seja incompreendido, que você caminhe sozinho. Mas essa estação de isolamento, esse é seu campo de treinamento. É ali que você afiará a sua mente, irá definir o que importa. Você irá edificar um tipo de força que não desmorona sob pressão. E quando você retornar, quando você emergir dessa fase, não haverá como voltar atrás. Pois você terá provado o que é ser construído, não apenas exibido, enraizado, não abalado, autêntico, não performático. Você deseja grandeza? Então abrace o silêncio, respeite o isolamento. Permita que ele arranque tudo o que é falso. Permita que ele revele o que é real, pois o topo não é lotado, é silencioso. E somente os disciplinados, os obcecados, os que seguem sua própria direção conseguem alcançá-lo. Assim, aqui está a verdade: grandeza real, poder real, domínio real. Não é ruidoso, não é público, não necessita ser visto para ser sólido. É construído no silêncio, na disciplina, nas escolhas que você faz quando ninguém mais está por perto para aplaudi-las. É quem você é quando ninguém te observa. Isso define tudo. Não o que você publica, não o que você diz, não como você age quando as câmeras estão ligadas, mas o que você faz na escuridão, na luta, nos momentos silenciosos em que ninguém jamais saberá o peso que você carregou, as batalhas que travou ou os padrões que você se recusou a baixar. Essa é a parte que a maioria jamais compreenderá, pois a maioria é viciada em imagem, mas a imagem se dissipa, a atenção cessa, as tendências mudam. O que perdura, o que permanece contigo quando as luzes se apagam, é caráter, integridade, disciplina,
autoliderança. É isso que te conduz através das tempestades. É isso que sustenta o sucesso autêntico. É isso que distingue as lendas do ruído. E se você almeja ser isso, se você almeja ser a pessoa que não apenas discorre sobre potencial, mas o concretiza, então você deve viver de forma diferente. Você deve escolher o caminho árduo. Você deve sacrificar o desejo de ser querido para se alinhar com a sua verdade. Você deve abraçar o isolamento e não se queixar dele, pois o isolamento não é punição, é privilégio. Significa que você adentrou um nível que as massas não conseguem acompanhar. Essa vida não é para todos, e é justamente esse o ponto. É isso que a torna rara. Mas se algo em você ainda escuta, ainda se concentra, ainda concorda, então talvez, apenas talvez, você tenha nascido para isso. Feito para mais, feito para melhor. Criado para liderar mesmo na solidão. Criado para manter promessas mesmo quando ninguém te supervisiona. Criado para fazer o certo mesmo quando não é fácil. Criado para ascender sem precisar ser visto. Então permita que o mundo durma, permita que as pessoas se distraiam, permita que te julguem. Você permanece firme, permanece verdadeiro, permanece a trabalhar, pois um dia eles indagarão como você conseguiu, e você nem precisará proferir uma palavra. Eles saberão, você conseguiu quando ninguém te observava. E é exatamente por isso que funcionou. As mensagens que você encontra aqui são pensadas para despertar o que há de melhor em você e amplificar o seu potencial como ser humano. A sua participação nos comentários é vital para podermos compartilhar nossas experiências e aprendermos uns com os outros novas formas de lidar com a vida. Considere deixar o like. Compartilhe este vídeo com alguém que você entende que precisa ouvir esta mensagem. Clique no link que aparece agora na sua tela. Nos vemos no próximo vídeo.